Quero dar as boas-vindas a todos vocês que nos sintonizam via internet, rádio, televisão, em toda parte do mundo. E a todos vocês que escutam essas gravações. Eu recebo que os olhos do teu entendimento já foram iluminados, que tua confissão melhorou e, consequentemente, as promessas do Senhor estão se manifestando em tua vida. Recebo que a cobertura de anjos cobre vocês e que esta palavra será levada por vocês a outras pessoas. Muito abençoados. Vamos ao livro histórico que escreveu Lucas, Atos, capítulo 24. Atos, capítulo 24. Esta é a história de um governador que teve o privilégio de falar com o apóstolo Paulo quando o colocaram preso, que levavam de caminho a Roma. Então, o governador teve que escutar as acusações, porque estavam acusando a Paulo de que ele era uma peste e que andava molestando todos os judeus que haviam naquele tempo. E, finalmente, ele ouviu o caso e deu esta recomendação. Atos 24, verso 23 ao 27. E mandou ao centurião que se custodiasse a Paulo, mas que se lhe concedesse alguma liberdade, e que não impedisse a ninguém dos seus de servi-lo ou de vir a ele. Alguns dias depois, vindo Félix, que é o governador, com Drusila, sua mulher, que era judia, chamou a Paulo e o ouviu acerca da fé em Jesus Cristo. Mas, ao dissertar Paulo acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix se espantou. Olha, com uma esposa judia. E ele tendo conhecimento de Moisés, e veja o que falou Paulo a ele. 3 coisas: justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Diga 3 coisas. Se espantou e disse: agora vai, mas quando tiver oportunidade te chamarei. Esperava também com isso que Paulo lhe desse dinheiro para que o soltasse, pelo que muitas vezes o fazia vir e falava com ele. Mas ao cabo de 2 anos, recebeu Félix por sucessor a Pórcio Festo, e querendo Félix congraciar-se com os judeus, deixou Paulo preso. Por congraciar-se com os judeus, não soltemos a Paulo. Aqui há 3 coisas que Paulo pensou que para um líder era importante escutar. Justiça. A justiça. O domínio próprio. Diga, domínio próprio. Você sabe que Paulo disse que Deus não nos deu o espírito de temor, senão de amor, de poder e domínio próprio. Diga, eu tenho espírito de domínio próprio. O governador, se espantou, porque se Paulo falou de justiça, tenho que ter mencionado a ele Romanos 4:6. Quer buscar Romanos 4:6? Passe o próximo livro, Romanos 4:6. Porque se houver espantado, veja o que diz o verso 6 do livro aos Romanos. Os que não tiverem Bíblia, olhem do lado um pouquinho, senão olhem para mim e me escutem. Como também Davi fala da bem-aventurança do homem, a quem Deus atribui justiça sem quê? Sem o quê? Justiça sem o quê? Moisés. Moisés oferece justiça sem obras? Não. Moisés diz olho por olho,
dente por dente, e aquele que fizer, paga. Se falhar, está liquidado. Mas então agora Paulo diz que Davi, na Escritura, profetizou que haveria um pacto onde Deus se declara justo sem uma obra. Diga, sem nenhuma obra. Eu sou justiça de Deus. Se espantou. Se espantou. Isso é impossível. Estamos falando de 2000 anos atrás. Hoje eu falo isso e as pessoas se espantam. 2000 anos depois. Diga, não, irmão, se você falha e você se porta mal, não se vista que não vai, você vai para o inferno. Então Deus não é justo, porque para você entrar no reino dos céus, você necessita de toda a justiça possível. Mas nós somos gente débil, com um corpo débil, nunca vai chegar a demanda de toda a justiça que você necessita. Vai estar 20 anos tratando e um dia danifica e aí já foi a justiça e trata de se portar bem, no outro dia danifica de novo e se sentes culpado, te sentes que não agradas a Deus e nunca vai chegar. Estás montado em uma dessas escadas do aeroporto, uma escada elétrica que nunca vai chegar. Você vai de boca pela escada rolante. Por isso os evangélicos são frustrados, porque eles caminham 10 passos para frente e 12 para trás. 10 passos, assim estão os católicos evangélicos, está todo mundo assim. Todo mundo está assim. Porque eles não conhecem o que Paulo ministrou ao governador Félix. Quando falou a ele da justiça, disse a ele: Félix, neste pacto, depois que Cristo ressuscitou, Deus te vê igualzinho a ele. A mesma santidade, mas sem obras. E como? Confessando que Jesus Cristo na cruz fez tudo. Se espantou. E então lhe disse: bom, e o comportamento, o que me dizes? Porque minha esposa é judia. E aí você tem, olha, você não pode comer carne, tem que guardar o sábado, não pode tomar café, não pode comer coisa suja, não pode comer marisco. E não, já isso não existe. Agora é domínio próprio. E o que é domínio próprio? Eu estive falando esta manhã de um caso, de um casal, onde ela confessou a minha esposa. Ele disse: olha, meu esposo esteve no sistema e se portou bem, mas passou umas situações, voltou a beber e está desenfreado. E então, o que você está fazendo? Não, eu entreguei a Deus. Grande, se entregou a Deus, Deus não vai fazer nada. Você tem que entregá-lo aos anjos, que Deus tem para operar. Mas primeiro você tem que conhecer o pacto para que os anjos atuem a teu favor. E então, eu disse a ela: fala corretamente com ele, porque é um insulto pedir ajuda a Deus. Que Deus te ajudou. Deus o que faz? Ele utiliza anjos ao teu serviço. E se tu não gosta dos anjos, bom, não tens nada de papai Deus. E então, eu disse a ela: olha, eu pessoalmente, agora mesmo, tu estás me ministrando, porque o que acontece comigo é que os anjos me dão domínio próprio. Como os anjos me dão domínio próprio? Eu fui um homem, quando jovem, bem viciado. E agora pessoas que não são viciados. Porque todos nós somos diferentes. Os justos, todos nós somos diferentes. Mas eu não tinha domínio próprio. Não meta religião aqui. Diga domínio próprio. Diga: meu apóstolo ministrou a um governador justiça sem obras e depois domínio próprio. E isso é o que minha esposa necessita, domínio próprio. Não, ele não deve tocar nem numa cerveja. Aí você está ensinando ele proibição. Isso não é domínio próprio. Veja, eu hoje tenho habilidade. Você sabe que é um sábado?
que você está trabalhando, bem suado, e te apresenta uma cerveja suada, bem fria. A mim me encanta isso. Agora, sem domínio próprio, eu bebo 24 garrafas. Com domínio próprio, eu bebo 1, 2 e já vai enchendo. Pois aí, quê? Deus nos deu espírito de quê? E de quê? Diga, eu tenho domínio próprio. Eu não tenho mandamentos. Eu não tenho proibições. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica, nem tudo convém. O domínio próprio regula minha vida. E se eu tenho que beber cerveja, eu bebo. É limpa a consciência. E às vezes não é uma cerveja. Pode ser um bom vinho, ou pode ser um esquinho. Apóstolo, você está dizendo no púlpito isso a todas as nações? Tem que se libertar as pessoas. A religião fez muito dano. Você sabe que ninguém se atreveu a falar assim em 2000 anos? Os líderes são os hipócritas. Você sabe o que eles fazem? Sabe o que eles fazem? Eles proíbem, irmão, o álcool não é bem-vindo em nossa congregação. E eles escondidos vão lá e fazem um traguinho por lá. Com razão Cristo disse, esses hipócritas põem carga ao povo que eles mesmos não podem levar. Hipócritas é o que são. Agora, se teu esposo tem domínio próprio, você vai proibir ele? Não, porque ele tem domínio próprio. Então, ele desfruta conforme. Aqui não pode haver hipocrisia. Aqui é transparência. Diga transparência. O espírito de domínio próprio, de amor e de poder me permite dizer como meu apóstolo: tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Diga, nem tudo convém. Você sabe os matrimônios que sofrem porque a esposa ou o esposo se passam pressionando? E pressionando. E então, a esposa e o esposo, ou até mesmo com os filhos, tem que descobrir. Antes de entrar em proibições, mas as proibições não chegam a lugar nenhum. O que faz isso é separar matrimônios. Sabe por quê? Porque você tem que apresentar a seu esposo e a sua esposa em bem-estar. Em vez de estar com isso e aquilo, não, na tua confissão aí, eu digo que meu esposo está em domínio, mais do que nunca. Ele está sendo educado. E você vai ver uma glória diferente. Bom, o governador se espantou. Disse, está louco? O quê? Ou seja que tu não me dá testemunho de Moisés? Moisés? Moisés é o Deus desse século, danificou tudo. Isso aí é judaísmo. Esses 10 mandamentos, ou 613, danificaram o mundo. Não, agora depois que ele ressuscitou, é outro espírito. É justiça. Que estamos perfeitos com uma só oferta. Que temos paz para com Deus. Que podemos dizer papito, que significa Abba Pai, graças, que não tem que estar escravo de nada. Que agora é espírito de poder, de domínio próprio. Ai, apóstolo, mas isso faz dano. Dano? E por que me diz que me veem jovem? Dano a mim? Não. Não. Uma vez Paulo disse a Timóteo, olha Timóteo, o que acontece contigo? Diga, eu estou curado. Não, o estômago, o teu estômago, o que acontece com o teu estômago? Não, é que parece que a água dessa área aqui, a água me faz um dano tremendo. E se pode beber um pouco de vinho por causa dessa enfermidade, porque o vinho mata os vírus aí que te fazem mal para você. Disse vinho, porque não existia outras marcas, você sabe? Então, certamente que teria recomendado outro código. O vinho era, naquele tempo, era o que se tinha, vinho, mais nada.
que sai da uva, do que bebeu Jesus, ou do que Jesus fez para as bodas. Bom vinho ele fez. Veja, aqui não cabe religiosos. Eu não quero religiosos do meu lado, me danificam um dia. Eu desfruto muito bem minha vida para que venha um religioso estragá-lo. Por que você crê que Paulo dizia, olha, os de Jerusalém vêm espiar nossa liberdade? Essa gente sempre estão espiando, em má consciência. Então, Paulo pensou que um governador teria que falar assim, tem que falar da justiça sem obras. Vou lhe falar não de proibições, senão de domínio próprio. E vou lhe falar o terceiro ponto, vou jogar agora mais forte. O juízo vindouro. Não da segunda vinda de Jesus. Não confunda juízo vindouro com a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda vem a transformar nossos corpos. E se é vinda, não é saída. Se é vinda, é para ficar aqui conosco. A segunda vinda vem para transformar os nossos corpos à semelhança do corpo dele, para ficar assim para sempre cada um de nós. Agora, o juízo vindouro, o que significa é que o apóstolo lhe disse, olha, o que eu prego te espantou. Por isso eu estou preso. Todos os judeus estão espantados. E eu não vou poder ensiná-los, mas vou deixar escrito. Mas virá um momento na história, a última trombeta, que Deus vai usar esses ensinamentos para julgar, para aclarar todas as coisas no futuro. Virá um juízo vindouro. Romanos 2,16, veja aí. Romanos 2,16. Diz, Romanos 2,16, foi o que Paulo falou ao governador. Diga, o espantou. A mim não me espanta, porque eu sou da verdade. E se algum espantado aqui, não sei o que vamos fazer com você. Mas não volte a ficar espantado. Não volte naquilo que sua mente seja iluminada, que se levantar essas tradições danificadas que teus avós e pais ensinaram, e toda essa gente, boa gente, que o que fizeram foi ferrar todas as nações com tanta mentira. Verso 16, aí estamos, no dia em que Deus julgará por Jesus Cristo os segredos dos homens conforme ao meu. Viria um dia que Paulo disse que Deus iria julgar as pessoas com seu evangelho. O que eu faço nessa noite? Julgando o quê? Os teus segredos. Estou te falando em branco e preto, clarinho, sem religião, sem dissimulação, sem mentira. Estou te dizendo que nós somos o sal da terra, que nós não somos nenhum religiosos, que somos pessoas de domínio próprio, que podemos ir numa festa, qualquer festa. Isso que eu não vou na festa porque eu sou cristão. Não serve, que não vá a lado nenhum porque você não serve. Em sua companhia, numa festa, eu sou cristão, você não é cristão coisa nenhuma. Um cristão vai dar testemunho. Meus filhos são cristãos, não podem participar da graduação do final do ano, porque são cristãos. Cristinos é o que são. Se fossem cristãos, poderiam ir participar com domínio próprio. Diga, eu vou a qualquer lugar com domínio próprio. E vou à festa, e vou na praia, eu vou onde eu quiser, porque tudo me é lícito, com domínio próprio. Digo, se você tem esse espírito, isso você sente,
Isso você sente, participa, que estás em limpa consciência. Naturalmente, não espere que esses reverendos aí me aplaudam aqui em Miami. Eles vão falar peste demais. Essa gente aí vive como se dá vontade. Certamente não sabe o espírito que tem domínio próprio. Tanto é como Moisés em proibições. Paulo não deu testemunho de Moisés. Ao contrário, se tu lês Atos 24, 14, veja o que diz. Quanto o que ele ministrou. Volte de Romanos a Atos 24, 14. E com isso terminamos. Falando com todavia com um governador, disse: mas isso te confesso, que segundo o caminho que eles chamam heresia, diga, eles chamam heresia, para nós é a verdade. Para o religioso chama isso aqui de heresia. Eu sou um herege para eles. Diz, eles chamam heresia, assim sirvo a Deus de meus pais, crendo todas as coisas que na lei e nos profetas estão escritas, tendo esperança em Deus, a qual eles também abrigam, de que há de haver ressurreição dos mortos, assim de justos como os de injustos, e por isso procuro ter sempre uma consciência sem ofensa diante de Deus e diante dos homens. Mas passados alguns anos vi a fazer esmolas à minha nação e apresentar oferta. Estava nele quando os judeus da Ásia me acharam purificado no templo, não com multidão e não com alvoroço. Eles deveriam comparecer ante ti e acusar-me, se contra mim tem algo. Ou digam, estes mesmos se encontraram em mim alguma coisa mal feita, quando compareci ante do concílio. A não ser que, estando eles, prorrompi em alta voz acerca da ressurreição dos mortos, sou julgado hoje por vós. Então Félix, ouvindo estas coisas, estando bem informado deste caminho, lhes acalmou, dizendo: quando descer o tribuno Lísias, acabarei de conhecer sobre vosso assunto. Não puderam fazer nada a ele, porque ele era zeloso daquilo. Mas quando deu testemunho, disse: já não é mais aquilo, Félix. É justiça, domínio próprio e o juízo vindouro. O evangelho que eu prego é o que Paulo disse, o juízo vindouro. Porque nesse juízo vão se julgar todos os segredos dos homens. E julgar não é condenar, julgar é aclarar todas as coisas tal e como são. Veja o que diz 1 aos Coríntios capítulo 4, verso 5. Veja o que diz. Assim que não julgueis nada antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual aclarará também o oculto das trevas e manifestará as intenções dos corações. E então cada um receberá o seu louvor de Deus. Até que venha o quê? E como vem o Senhor? Com o conhecimento, com o evangelho. Essa não é a vinda para transformar os corpos. Essa é a vinda para aclarar as coisas dos corações dos homens. Esse juízo vindouro estamos vendo agora. Por isso Paulo disse a Félix: o juízo vindouro não chegou, Félix. Eu escrevo, mas o juízo que vem é onde vai se destapar em todas as religiões do mundo. Vai se destapar a verdade. E tu és testemunha hoje, nesta noite, de que essas coisas estão se aclarando. Eu te declaro abençoado e cheio de domínio próprio. Vamos estar de pé. Saúde a teu irmão. Domínio próprio, não proibições.